Olá, você é muito bem-vindo para esse nosso momento de encontro com a palavra. Eu e você nos encontrando com a palavra do Senhor. Nós estamos tratando do tema o dízimo. A ideia é contribuir um pouco para a discussão desse tema e vamos fazer isso à luz das Escrituras e, claro, vamos precisar, nesse caso, recorrer também à história. E precisamos fazer isso conforme a orientação de Deus. Você é convidado a participar dessa discussão e eu vou agora colocar aqui para você meios que você tem de efetuar a sua participação. Pode fazer isso através do www.radiodeuseanarco.com.br, com certeza também através do facebook.com Rádio Deuseana. É possível que você esteja ouvindo ou pelo Facebook nesse momento ou pelo aplicativo da rádio. Já te falo dele. Pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 62986522063 e também pelo e-mail radioidbweb@gmail.com, tá? E você pode baixar, caso não tenha feito isso ainda, baixar no seu smartphone o aplicativo Radiosnet, ele está lá na Apple Store ou na Play Store, e buscar a Rádio Deuseana. Na Play Store também tem um aplicativo direto Rádio Deuseana, tá bom? E aí, instalado, no caso do Radiosnet, na lupinha busca, faz a busca lá Rádio Deuseana e você vai poder participar conosco deste e de muitos outros programas muito interessantes para a sua vida, tá? Estamos juntos aí nesse tema, o dízimo, e eu peço que você ore comigo, que busquemos juntos sabedoria de Deus para receber dele. Glorioso Pai, sabemos que é importante que Tu nos dê sabedoria para conhecer e apreender a Tua palavra, e é isso que pedimos no nome do Teu Filho, Senhor. Pois bem, no primeiro programa sobre o dízimo, você vai encontrar ele no YouTube, lá no meu canal, Bispo Samuel Alves, você vai poder verificar que falamos sobre a necessidade da verdadeira conversão, porque, é claro, o dízimo é matéria de fé. O dízimo é matéria para pessoas que estejam convertidas. Alguém diz, mas o dízimo é obrigatório. Na prática, ninguém obriga ninguém em matérias que a gente possa chamar de matéria de fé. Você crê ou você não crê? E alguém me perguntar, mas se perde a salvação, por que não se dizima? Eu não te afirmaria que sim, exatamente por alguém não dizimar. Mas eu te afirmaria que o não dizimar pode estar indicando algum outro tipo de problema espiritual, como por exemplo a mesquinhez, e lá na parte 1 do tema você vai nos assistir fazendo comentários sobre isso. Uma coisa que nos chama a atenção é que não se deve confundir satisfação da lei cerimonial com a abolição do Antigo Testamento. A gente também tratou disso na última semana, no último programa. E aí a gente precisa ter atenção aos ensinos apostólicos, a forma como a própria Bíblia fala em relação à questão do valor do ensino do Antigo Testamento. E para aqueles que dizem, mas o Antigo Testamento não vale mais nada, também fizemos uma longa abordagem sobre ele, com base no que diz Romanos 15, verso 4, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, 2 Pedro 3,16, para mostrar que o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus Cristo, era a Bíblia do apóstolo Paulo, era a Bíblia do apóstolo Pedro, era a Bíblia da igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento, né? E eles então praticavam esta Bíblia, que é o Antigo Testamento. O Novo Testamento veio a se organizar pelo menos 2 a 3 séculos depois. Pois bem, queremos hoje enfocar a questão do dízimo no Novo Testamento.
No Antigo Testamento, o dízimo pertencia a Deus e era dado aos levitas, conforme dito lá em Números 18, 21. E então o dízimo servia a sustento dos levitas. Por quê? Porque esses serviam em tudo relacionado ao culto a Deus. E os próprios levitas também deviam dar a Deus o dízimo daquilo que recebiam como dízimo, né? Você vai encontrar isso lá em Números 18, 21. Eu vou abrir o texto para que você possa acompanhar comigo. Números 18, 21. Então você tem o texto bíblico dizendo: eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio de seu trabalho na tenda do encontro. E lá no verso 26, você vai ver: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos. Então, tanto os levitas recebiam dízimos, como davam dízimo do dízimo. E aí a gente tem que lembrar que o dízimo não foi inventado nesse período aí. Ele foi dado aos levitas nesse período. Mas nós já encontramos Abraão dizimando. E aí alguém diz: não, mas Abraão dizimou só do que ele recebeu, do que ele trouxe como ganho de guerra, espólio de guerra. Não, esse é o registro que você conhece, que está bem claro no texto bíblico. Mas ele aponta para um coração temeroso, um coração que honrava a Deus, né? Lá a postura de Abraão. Na verdade, se o ensino acerca do dízimo não foi muito enfatizado no Novo Testamento, não foi porque não havia necessidade, pois as pessoas da época seguiam muito bem essa instrução. A gente precisa estar atento, porque isso era comum nos dias de Jesus Cristo, e a gente pode dizer que isso era comum nos dias da igreja primitiva. É Jesus que afirma isso, lá em Mateus 23, 23. Vamos ler juntos? Mateus 23, 23? Pois bem, então abra a sua Bíblia aí comigo, mas se você não abrir, eu estou aqui colocando para você, tá bom? Mateus 23, 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuido dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Quem está falando isso é Jesus Cristo. E Jesus está aqui aprovando, reconhecendo que a prática de seus dias era uma prática correta. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Eu li aqui na King James, se você quiser ver na versão corrigida, o texto vem repetir: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quais que não devem ser omitidas? Aí, se alguém me fala: ah, mas não é bem assim, como? Explica para mim como. Vamos ver mais uma versão? Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, na versão atualizada. Então, aqui é matéria de português, no nosso caso é matéria de português. Jesus claramente está dizendo que o erro dos escribas não era em relação a entregar o dízimo, era em relação a negligenciar preceitos mais importantes, como a justiça, a misericórdia e a fé. Preceitos mais importantes, veja que ele realmente está colocado como mais importante. Mas se alguém disser assim: ah, não, mas não tem ensino sobre o dízimo no Novo Testamento, ele está ignorando uma fala de Jesus Cristo. Agora, só para a gente ter noção da importância disso, nós vamos ler também
em Lucas, no capítulo 11, verso 42. Por que eu quero te chamar a atenção para Lucas? Porque Lucas foi um evangelho tardio. Olha aqui o que ele diz no verso 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pois bem, por que estou chamando a atenção para Lucas? Porque o livro de Lucas foi escrito depois. Ele foi possivelmente o terceiro dos evangelhos a ser escrito. Lucas era um historiador que veio a ser discípulo de Paulo. Lucas era grego e ele não conheceu Jesus Cristo. Como Marcos, que também não conheceu. Marcos escreve da perspectiva de Pedro. Lucas faz uma pesquisa mais ampla. E ele não vivenciou os eventos, mas os pesquisou e teve por relevante registrar esse fato. Veja bem, Lucas está no tempo da igreja, não conheceu, não viu aquilo ali, mas na pesquisa dele esse ensino veio à tona. E o ensino é o mesmo. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E aí, como já te disse, Jesus não disse aos fariseus para não dar o dízimo. Ele disse que eles deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Praticar a justiça, a misericórdia e a fé, juntamente com a devolução do dízimo. Isso seria suficiente para nós como igreja. Tem um ensino de Jesus Cristo. E aí alguém fala assim, não, mas é que isso era lá nos dias de Jesus. Nós precisamos nos lembrar do seguinte. A Bíblia é inspirada. Nós a temos como inspirada e nós chamamos de inspiração verbal, porque cremos que cada palavra é útil, ela não tem palavras soltas, inúteis. E ela é inspirada por Deus, e Deus não está no tempo, Deus está na eternidade, e Deus enxerga o nosso tempo de um modo especial demais para a gente até compreender com clareza. Como ele não está no tempo, a Bíblia consegue falar sobre ele que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Deus está fora do tempo. E Deus já sabia que eu e você, 2000 anos após Jesus Cristo, teríamos esse tipo de dúvida. E ele sabia o que nós iríamos precisar, que tipo de conhecimento nós precisaríamos ter. Então ele está lá, nos aprovando isso. A inspiração da Bíblia nos garante que Deus sabia que nós precisaríamos dessa informação. Jesus, de modo claro, confirmou a validade da prática de devolver o dízimo. Ressalta, contudo, que esta prática não deve ser dissociada do exercício da justiça e do amor de Deus. Então, devolver o dízimo sem demonstrar misericórdia para com o seu semelhante não é frutífero para a vida do cristão. Aliás, o dízimo é colocado aqui numa importância secundária. Nós não podemos pensar, queridos, que em Cristo nós temos um revolucionário que venha a libertar o povo da Torá, da lei. Para Jesus, a lei é o dom de Deus. Ele, de modo diferente, tenta, na verdade, resgatar o verdadeiro sentido que a lei tem. A lei foi dada ao povo para aproximar esse povo de Deus, para fazer com que ele caminhe pela reta via. Né? A lei demonstra o caráter de Deus. Com os fariseus, a lei não havia se tornado... Minto, deixa eu me corrigir. Com os fariseus, a lei havia se tornado um mero formalismo, perdendo o seu espírito. E Jesus agora busca resgatar o que se perdeu e não acabar com uma prática estabelecida por Deus. O próprio Jesus e a sua família, com certeza, seguiam os costumes religiosos como todo o povo, pelo menos como a maioria absoluta do povo de Israel. Aquilo que é evidente, sobretudo na passagem de Mateus e de Lucas, é que essa lei não pode ser uma mera prática formal, mas o exercício piedoso, que se some a justiça e amor procedentes do próprio Deus.
Esses valores, em vez de serem abolidos pelo cristianismo, foram enfatizados. Com base nisso, a gente pode já começar afirmando o seguinte: entregar o dízimo como uma mera formalidade não vai nos levar para lugar nenhum. Preferível que não entregue. Preferível que quem tem dúvidas sobre o valor espiritual do dízimo não o traga à tesouraria da igreja. Fica com ele. E eu quero te dizer que provavelmente não vai fazer falta para a tesouraria da igreja, tá? Porque ele precisa ser matéria de fé. E no ato de dizimar, nós estamos exaltando a grandeza de Deus. Essa é a proposta. Não se deve dizimar para negociar com Deus, dizimar para que eu seja abençoado. Isso não é um negócio. Isto é uma declaração de confiança em Deus, de gratidão a Deus. Se Jesus assim se manifesta, dizendo que o dízimo não deve ser omitido, quem somos nós então para dizer que tal ensino não foi validado no Novo Testamento? Ou temos problemas para compreender o que está escrito? Então o problema é de português. O problema não é de omissão bíblica no próprio Novo Testamento. Um reconhecimento natural na prática religiosa sempre foi que não existe adoração sem oferta. Não existe adoração sem oferta. E em culto nenhum isso existe. E o judeu vivia isso. Não era preciso repetir. Não foi preciso que isso fosse estabelecido como uma doutrina. E, na verdade, a ideia do dízimo está muito mais relacionado com a necessidade prática do que com uma questão de doutrina em relação à qual se dependa para a salvação. Para comparar Jesus Cristo em seu sacerdócio eterno, o escritor aos Hebreus traz a figura de Melquisedeque. E ele diz o seguinte, lá em Hebreus capítulo 7, verso 4. Vamos abrir a carta aos Hebreus no capítulo 7 e a partir do verso 4. Eu vou te convidar a acompanhar essa leitura. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O texto está nos levando aqui a um reconhecimento do porquê Abraão assim agiu. E aí o verso 8 diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Porque Melquisedeque representa aquele que vive. Ora, a Epístola aos Hebreus teria sido escrita provavelmente entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. E o autor é um cristão que testifica. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, né? Porém ali os recebe aquele de quem se testifica que vive. Aqui são homens mortais. Olha o que está aqui no texto. Aqui são homens mortais. Então você dizer assim, mas não existe dízimo no Novo Testamento. Nos dias do escritor aos Hebreus, a igreja sim tinha a prática do dízimo. E ela é testificada aqui pelo escritor. Não pode ser considerado haver dúvida na prática do dízimo em seus dias. E ele afirma que com esmero quem recebeu os dízimos ali é aquele de quem se testifica que vive. No registro de Lucas 18, que nós já lemos, Jesus propõe uma parábola. Na verdade, esse texto nós não lemos. Onde critica, sim, é a parábola, onde critica um fariseu
que possuía práticas respeitáveis e honradas, mas errou por se gloriar. Não errou pelas práticas que tinha, mas por confiar nelas como justiça própria, não reconhecendo que, ainda assim, não passava de um pecador. E entre as coisas boas que Jesus exalta nessa parábola, deixa eu ir lá, que aí a gente tira essa minha dúvida sobre termos lido ou não. Lucas 18. Vamos lá? A parábola do fariseu e do coletor de impostos. Então Jesus propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Olha aí, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí o publicano diz de modo diferente, né, se declarando um pecador. E aí a postura de Jesus Cristo não foi uma postura de criticar as práticas do fariseu, mas sim de criticar sua arrogância. Mas Jesus exalta a prática do dízimo como uma boa prática que chegava a sugerir ao fariseu que ele era justo. Aqui não há uma crítica ao dízimo, mas a autojustificação. O problema é que os fariseus usavam suas boas práticas, inclusive o dízimo, como meio de adquirir a misericórdia de Deus. E veja que Jesus então usa isso para classificar, para qualificar esse fariseu. Mais tarde, o nosso doutrinador cristão, que é o apóstolo Paulo, nos traz uma orientação lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14. Vamos ler juntos. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Veja que a figura que Paulo apresenta aqui à igreja, ele é o doutrinador da igreja, traça um paralelo entre os levitas do Antigo Testamento e os obreiros do Novo Testamento. E implicitamente endossa a prática do dízimo. O dízimo é designado por Deus para a pregação do evangelho. Se não fosse o sistema de dízimo, não teríamos pastores e obreiros de dedicação exclusiva à pregação do evangelho, inclusive presidindo, conforme nos diz o texto de 1 Tessalonicenses 5,12, e conduzindo a igreja a cumprir a missão deixada por Cristo, de ir pregar o evangelho a toda gente, de todas as nações, tribos e línguas. Nós temos aqui claramente Paulo, que escreve já em um tempo bem posterior, acerca de uma prática equivalente à que existia no templo em Jerusalém. Então, há aqui uma outra forma de ser validada a questão dos dízimos. E com um detalhe, a Bíblia nos convoca aqui a reconhecer. Eu vou abrir esse texto para que nós possamos ler juntos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Olha como o texto diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais com a máxima, ou com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Veja que a Bíblia é clara em nos levar à compreensão de que como eles se dedicam a isso, eles precisam ser tratados com muito cuidado pela igreja. E como é que a igreja vai cuidar dos seus? Precisava ter um sistema de manutenção, não é?
E esse sistema é, sem dúvida, o dízimo. O próprio apóstolo Paulo apresenta situações que exigem um claro sistema de manutenção dos necessitados e da estrutura eclesiástica da época. Veja o que ele diz lá a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 16. 5,16 de Timóteo. Começando no 16, né? Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, a ideia bíblica está aqui. As igrejas deveriam possuir meios de ajuda aos necessitados, né? O verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui no verso 17, claramente o texto está falando de uma recompensa financeira que evite que esse presbítero tenha que ficar preocupado com a sua manutenção, tenha que ficar preocupado com a sua subsistência, né? E aí no verso 18 o texto complementa para justificar isso. Pois a escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Nesse sentido, o apóstolo Paulo está reconhecendo claramente a condição de trabalhador ao obreiro, àquele presbítero que administra bem a igreja e que, portanto, é digno de dobrados honorários. Dobrados honorários aqui é dinheiro mesmo, tá? Essa já era a consideração nos dias bíblicos. Então, a ordem de serem generosamente remunerados certos anciãos, certos pastores. Deixa eu te lembrar que nos dias iniciais da igreja, as palavras pastor, presbítero e ancião eram sinônimas, eram usadas como sinônimas, tá? Então, presbítero aqui é referência aos pastores daqueles primeiros tempos. E a ordem de serem generosos na remuneração deles, ou pelo menos daqueles que administravam bem e que se dedicavam ao ministério da pregação e do ensino, sem dúvida alguma indica que muitas igrejas locais estavam negligenciando esse dever. O que, de resto, tem sido autêntica tradição por toda a história da igreja. Os pastores não serem tão bem reconhecidos. Parece que a última coisa que um homem dedica a Cristo é o seu dinheiro. Por isso, Paulo recomenda que Timóteo deveria reconhecer o valor do serviço dos presbíteros na igreja e recompensá-los. E claro, Timóteo tinha um papel de supervisão, então ele iria ensinar isso. Na igreja, a liderança e o ensino estão vinculados. Portanto, eu sou do entendimento que não é propósito de Paulo fazer distinção entre pastores que apenas administravam e pastores que ensinavam, pois o Espírito Santo diz através de Paulo, isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 3, o verso 2. Vamos acompanhar juntos. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, esse bispo, que era o que administrava a igreja, precisava ser apto ao ensino. Outra versão diz capacitado para o ensino. A distinção aqui está no tempo empreendido, no empenho, no zelo, no cuidado com o ensino, porque o texto chega a falar de se exaurir para o ensino. Esse é o texto lá de 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Se dedicam ao ministério da pregação e do ensino com o sentido de exaurem, se esforçam, né?
e algumas traduções até trazem desta forma. Então, o sentido provável do texto é que os pastores que desempenham bem os seus deveres deveriam ser considerados merecedores do dobro daquilo que ganham. Em outras palavras, deveriam ser considerados como de muito maior valor que o salário por eles recebido parece indicar. Não bastaria o frio salário que recebem, pois merecem honra e consideração. Para você que pensa que não é importante que se assalarie um pastor, e eu posso falar isso porque eu sou um pastor que não dedica tempo integral à igreja, portanto eu não sou sustentado pela igreja e me dá mais liberdade para falar isso. Será que você faz pouco caso do trabalho de um bom pastor que acaba funcionando como uma pessoa que assiste a família nas mais diversas situações, além de ensinar sobre a salvação, além de atuar, a família, o casal tem um problema, ele está lá como conselheiro, em alguns casos está lá apoiando em um problema de saúde, etc. Você acha que está correto que essa pessoa não seja considerada? E se ela depende de sustento daqueles pelo qual ele vive, não é justo isso? Dá uma revisada, porque a Bíblia diz da importância de remunerá-los no texto que lemos lá em 1 Timóteo capítulo 5. Assim, o texto fala de dupla honra. Essa expressão contém dois elementos: o respeito e a remuneração. A honra da posição, bem como uma manifestação que é consequência dessa honra, que é o sustento, que é uma remuneração digna. O texto de 1 Timóteo 5, 17 a 18. Não tem a pretensão de estimular a cobiça pelo dinheiro por parte dos ministros, mas ressaltar que o ministério, especialmente o bom trabalho, tem que ser apreciado. E que essa apreciação deve também incluir a forma tangível, que é de uma recompensa financeira, né? Que é de seu sustento. Nesse texto de 1 Timóteo 5,17, a palavra traduzida por trabalho aponta algo que nos desafia. Vem do grego kopiao, sentir fadiga, trabalho duro, se afadigar, implica em cansar-se, trabalhar arduamente, labutar até a exaustão. Então está falando daquele que labuta até a exaustão pelo ensino e pela pregação. Essa palavra indica, queridos, que o pastor, merecedor de dupla honra de que o texto fala, investe com profundo esmero no ensino. Isso não pode ter uma importância diminuída. E caso alguém assim ainda pense, nós precisamos retomar o entendimento de que os ministros são ministros de Jesus Cristo e são instrumentos nas mãos de Jesus Cristo. A gente vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 3. E aí, como é que eu não vou honrar um instrumento nas mãos de Jesus Cristo? Fique atento. E não coloque todos no mesmo saco, porque aí alguns falam assim, não, mas eu conheço alguns que são, na verdade, pessoas desonestas que estão fazendo pelo dinheiro. Pronto, quem segue esse tipo de pastor é porque é incauto. E esses aí não deveriam ser seguidos. Procure um bom pastor, siga e honre esse bom pastor. Não é assim? Não poderia ser diferente, gente. Por quê? Porque a ordem de Cristo foi muito clara e a gente precisa fazer parte dela e, de algum modo, você precisa se posicionar sobre ela. Lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, veja como o texto nos diz. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que o texto destaca a necessidade de ensinar tudo quanto Cristo nos tem ordenado. Isso justifica a diferença entre salário e honorário.
Enquanto o salário é uma paga pelo trabalho real em função dos resultados, o conceito de honorário afirma que existe uma disparidade entre o resultado e a recompensa, que a atividade como tal não pode ser paga, né? Você não pode pagar o resultado, alguns resultados, alguns ganhos. E porque não pode haver paga, então o que você faz é uma contribuição que, comparado com o resultado, ela chega a ser efêmera. Ela é chamada de honorário. Pastor não recebe salário. Pastor recebe honorário. E se os pastores que recebem, porque nem todos o recebem, né? Essa discussão, quando trazida para esse enfoque, nos desafia a reconhecer o que Deus tem colocado sobre nós, as pessoas que Deus tem colocado para nos ajudar. Para aqueles que têm dúvida sobre isso, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Efésios, lá no capítulo 4 de Efésios. Abra Efésios 4. Porque alguns parecem pensar assim, não, mas esse negócio de pastor é conversa fiada. Aliás, há um grupo de pessoas que quer defender que eles não existem. Mas a Bíblia é enfática sobre eles, né? Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, claramente, os pastores, e aqui nós usamos o termo pastor como título para todas as funções que estão englobadas aqui. Apóstolos seriam os nossos atuais missionários. Profetas, aqui em Efésios 4, profetas seriam os nossos grandes pregadores, os nossos pregadores, né, de modo geral. Evangelistas, esses nossos evangelistas, pregadores de massa. Pastores, a atividade do pastoreio, e mestre, a atividade do ensino na igreja, normalmente levada a efeito por alguém que tem essa condição que nós denominamos como pastores, a condição de ministros. Esses 5 dons foram presentes de Deus à igreja, para a edificação da igreja. E como é que essas pessoas, quando dependem exclusivamente da igreja, quando se dedicam a isso, como é que elas vão ser mantidas? Aí alguém pode dizer assim, não, mas não tem que ser mantidas. Então tá bom, me explique como nós teríamos mestres de primeiro nível que se dedicam a estudos profundos, que vão fazem além do seu bacharelado, avançam para especialização, para mestrado, para doutorado, gastam muito tempo estudando para poderem nos trazer com mais clareza a palavra do Senhor. Como é que eles seriam mantidos? Nós precisamos ter cuidados, porque aqui em Efésios 4, eles são presentes para a igreja e dentro de uma perspectiva de tempo integral, tá? Apesar de nós termos os fazedores de tendas, e Paulo nos é um grande exemplo disso, mas nós também tínhamos os que não eram fazedores de tendas e dependiam, e em relação a eles, que o texto bíblico diz que eles são dignos de honorários e de dobrados honorários. Né? Alguns deles de dobrados honorários. Tá certo? E falando isso, então, eu estou te falando da importância de considerar que o honorário tem a ver com aquilo que não é possível que se pague. Aplicando-se ao obreiro fiel, isto é plena verdade. O obreiro sempre recebe honorário, no sentido estrito, pois o valor da tarefa de pregar e ensinar o evangelho com zelo, orientado por Cristo, com fidelidade, nunca poderá ser pago, mesmo que todo o dinheiro do mundo fosse utilizado. Basta você se lembrar que o texto bíblico diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Tá certo? Pregar o evangelho é o trabalho mais importante do mundo. Dizem que Billy Graham foi testemunha sobre isso. Convidado a ser candidato a presidente dos Estados Unidos, ele respondeu: eu não vou de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos.
Espero que isso seja verdadeiro. Tá bom? Nós estamos há 40 minutos tratando do tema, então nós vamos para a parte 3 deste tema na próxima semana. Eu te convido a estar muito pensativo, fazendo reflexões sobre esse tema. A ideia do tema aí é realmente ser bênção na sua vida, para que a gente vá, né? Como é um estudo longo, eu vou fazê-lo no tempo necessário para te esclarecer de modo adequado, tá bom? Deixa eu colocar na tela para você, de novo aí os endereços, para você tanto ter acesso ao programa, aos programas da Rádio Deuseana, quanto poder se comunicar conosco. Manda sua pergunta, manda sua crítica, que eu creio que vai ser séria e eu vou responder com seriedade. Use o WhatsApp 62 98652 2063, tá? Se você está fora do Brasil, acrescenta aí o 55. E lembre-se de baixar no seu smartphone o aplicativo Radiosnet. Tá ok? Pois bem, este é o programa Encontro com a Palavra. Eu sou o Bispo Samuel Alves e o meu desejo é que você viva para Deus.